Capítulo 7. Serviços prestados pelo ACC ao voo visual. O Centro de Controle de Área ACC é o órgão ATS responsável pela prestação de vários serviços ATS, especialmente em rota, de acordo com o espaço aéreo sobrevoado. O Serviço Controle de Área, onde o órgão é o centro, e a área CTA-UTA, onde temos também o serviço FIS, que é Serviço de Informação de Voo, onde o órgão é o ACC, e a área é a Região de Informação de Voo. E o serviço ADVS, onde o órgão é o ACC e a área é o ADR. O ADVS, onde o órgão é o ACC e a área ADR, é somente para voos IFR. Critérios para a realização do voo visual em rota. Para voos visuais em CTA, o ACC presta serviço de controle de área aos voos visuais dentro de uma CTA, mais especificamente dentro de aerovias. E na aerovia, somente na porção classificada como Delta, pois o voo visual não pode ser realizado acima do nível 145, que é a classe Alfa. A separação vertical em rota é obtida exigindo-se que as aeronaves ajustem seus altímetros para 1013.2 hectopascais, que voem no nível que lhe forem destinados. Separação vertical mínima será de 1000 pés, 300 metros. No espaço aéreo classe Delta, são permitidos voos por instrumento e visual, sendo que todos os voos estão sujeitos ao serviço ATC. Os voos visuais recebem apenas informação de tráfego em relação a outros voos e aviso para evitar tráfego quando requerido. Condições para se realizar o voo visual diurno ou noturno em aerovia: obter uma autorização do ACC, possuir equipamento rádio em funcionamento, possuir os equipamentos de navegação exigidos para a rota desejada. No caso de visual noturno, exige-se que a aeronave seja homologada IFR e o piloto também. Voos visuais em FIR. A FIR, espaço aéreo ATS, é classificada pela letra Golf. Por essa razão, os voos visuais diurno ou noturno receberão apenas o serviço de informação de voo e alerta. Quando o voo for realizado entre aeródromos desprovidos de órgão ATS, não será exigido equipamento rádio, exceto quando for cruzar fronteiras internacionais. Porém, se a aeronave dispuser de tal equipamento, deverá entrar em contato com o ACC responsável pela FIR, respectivamente, para receber o serviço de informação de voo FIS. Nesse tipo de voo na FIR, fora da aerovia, o piloto deverá planejar um nível de cruzeiro, tal que contemple as alturas mínimas para prover separação de obstáculos na rota prevista nas regras gerais. A mensagem de posição é uma notificação padronizada, transmitida por uma aeronave em voo ou órgão ATS apropriado, destinada a fornecer elementos essenciais à segurança de voo. O piloto em comando de uma aeronave em voo visual no espaço aéreo classe Bravo, não usado no Brasil, Charlie e Delta e IFR em qualquer espaço aéreo, é responsável pela confecção e transmissão das mensagens de posição ao órgão ATS. Os pontos de notificação de mensagem de posição poderão ser de dois tipos: compulsório, que é obrigatório, representado por um triângulo negrito, e a pedido, solicitado pelo órgão ATS, representado por um triângulo vazado. A menos que sejam dispensados pelo órgão ATS, os voos IFR ou visual controlados deverão reportar sua posição ao ACC responsável pela área. As mensagens de posição serão exigidas sobre pontos de notificação compulsória representados na carta IRC e ARC, em rotas não definidas por pontos de notificação compulsória após 30 minutos de voo e depois em intervalos de hora em hora, por solicitação do órgão ATS quando julgar necessário, no cruzamento de limites laterais de áreas de controle ou FIR, como por exemplo entrada ou saída de uma terminal ou ultrapassando limites de uma FIR para outra. E conteúdo da mensagem de posição é da seguinte forma: identificação da aeronave, posição, hora, nível de voo, altitude, próxima posição e hora, próximo ponto significativo, informação complementares se houver. O exemplo ficaria assim: Papatango Sierra Oscar Alfa, posição Charió, aos 45 minutos UTC, nível 105, Florianópolis aos 53 minutos, próxima posição Paula. Poderá acontecer que a aeronave fique impedida de dar a mensagem de posição em virtude de falha de comunicação. Nesse caso, a aeronave deverá executar o procedimento a seguir, que seria o procedimento de falhas de comunicação. O seguinte procedimento será executado pela aeronave com falha de comunicação em voo visual: prosseguir seu voo mantendo-se em condições meteorológicas visuais, em VMC, pousar no aeródromo apropriado mais próximo, informar seu pouso ao ACC pelo meio mais rápido possível caso o aeródromo não tenha órgão ATS, com o objetivo de evitar o acionamento dos recursos SAR.
busca e salvamento. Caso a aeronave esteja equipada com transponder, deverá acionar o código 7600 e se o piloto constatar que a falha é apenas de recepção, transmitirá às cegas as manobras que pretende realizar. Muitas vezes o problema poderá ser mais grave do que uma simples falha de comunicação. Os órgãos ATS deverão estar atentos para as necessidades das aeronaves precisarem do acionamento dos recursos de busca e salvamento, o SAR. Esse serviço é conhecido como Serviço de Alerta. O Serviço de Alerta é o serviço prestado pelo órgão ATS para notificar aos órgãos de busca e salvamento a respeito de aeronave que necessite de apoio SAR e ainda auxiliar tais órgãos no que for necessário. A prestação desse serviço faz com que os órgãos ATS fiquem sempre atentos aos estimados em fixos de posição e tempo de voo até o destino e para uma ação imediata em caso de qualquer anormalidade observada. Esse serviço será prestado a todas as aeronaves voando visual, exceto aquelas cujo voo não tenha sido notificado aos órgãos ATS e ainda as aeronaves que se saiba ou suspeite de que estejam sendo alvo de interferência ilícita, sequestro. O órgão ATS mais importante para a prestação do serviço de alerta ao voo visual é a torre ou a estação de telecomunicações aeronáuticas rádio do aeródromo de destino. Caso esse aeródromo não possua órgão ATS, o serviço de alerta somente será prestado quando for solicitado pelo piloto, pelo explorador ou qualquer pessoa. Em rota, o serviço de alerta será prestado pelo ACC. Ele servirá de base central para reunir todas as informações relativas à situação de emergência de qualquer aeronave que se encontre dentro de sua FIR ou área de controle, para transmitir tais informações ao RCC. O órgão ATS, sem prejuízo de quaisquer outras medidas, notificará imediatamente ao ACC que uma aeronave se encontra em situação de emergência através das fases de emergência. Estas fases descrevem o processo que é desencadeado pelo ACC quando uma aeronave perde o contato rádio com os órgãos ATS ou encontra-se em situação anormal, pane no motor, desaparecida, sequestro e etc. Fase de incerteza, INCERFA, palavra código, situação na qual existe dúvida quanto à segurança de uma aeronave e a de seus ocupantes. O ACC classificará a aeronave nesta fase quando não tiver nenhuma comunicação da aeronave decorrido 30 minutos após a hora em que se estima receber uma mensagem de posição ou após o momento em que pela primeira vez se tentou infrutiferamente contato com a referida aeronave, o que ocorrer primeiro, ou a aeronave não chegar decorrido 30 minutos subsequentes à hora prevista de chegada estimada pelo piloto ou calculada pelo órgão ATS a que resulte posterior. Nesta fase, o ACC fará uma busca preliminar por comunicações pré-com, utilizando os seus canais normais de comunicação. Caso a aeronave não seja localizada, ela passará para a fase seguinte e o ACC encaminhará todos os dados disponíveis para o Centro de Coordenação de Salvamento, RCC, que a partir daí coordenará as buscas por comunicação e, se preciso for, posteriormente a busca aérea. Fase de alerta, ALERFA, palavra código, situação na qual existe apreensão quanto à segurança de uma aeronave e de seus ocupantes. O ACC classificará a aeronave nesta fase quando transcorrida a fase de incerteza e se não tiver se estabelecido comunicação com a aeronave ou uma aeronave autorizada a pousar não o fizer dentro de 5 minutos seguintes à hora prevista para pouso e não se restabeleça a comunicação com a aeronave ou receber informações que indiquem que as condições operacionais da aeronave são anormais, mas não indicam que seja possível um pouso forçado, ou quando se saiba ou se suspeite que uma aeronave está sendo objeto de interferência ilícita, sequestro. Nesta fase, o RCC fará uma busca extensiva por comunicações EXCOM, que consiste na utilização de todos os meios de comunicação disponíveis, telefone, rádio amador, delegacias de polícia e etc. Caso não se consiga notícias de aeronave, ela passará para a fase seguinte. No caso de interferência ilícita, sequestro, o piloto deverá acionar o código transponder 7500 inicialmente. Entretanto, se houver ameaça de perigo grave e iminente, o piloto poderá acionar o código 7700. Fase de perigo, DETRESFA, palavra código, situação na qual existe razoável certeza de que uma aeronave e seus ocupantes estão ameaçados de eminente e grave perigo e necessitam de assistência.
O ACC classificará a aeronave nesta fase quando, transcorrida a fase de alerta e forem infrutíferas as novas tentativas para estabelecer comunicação com a aeronave. Há evidências de que o combustível que a aeronave levava a bordo se tenha esgotado ou que o mesmo não é suficiente para permitir o pouso em lugar seguro, ou se recebam informações de que condições anormais de funcionamento da aeronave indica que é possível um pouso forçado, ou se receba a informação ou se possa deduzir que a aeronave fará um pouso forçado ou que já o tenha efetuado. A aeronave, ao entrar na fase de perigo, será considerado desaparecida. Então, o Centro de Coordenação de Salvamento RCC acionará um dos esquadrões de busca da Força Aérea para execução da missão de busca MBU, e assim que localizada será desencadeada a missão de salvamento MSA. Sinais de socorro e de urgência. Nenhuma das disposições que se segue impedirá que a aeronave em perigo use qualquer outro meio que possa dispor para atrair a atenção, dar a conhecer sua posição e obter auxílio. A frequência internacional de emergência em VHF é de 121,5. Sinais de socorro. Os seguintes sinais, utilizados em conjunto ou separadamente, indicam que existe uma ameaça de perigo grave e iminente e que se necessite de ajuda imediata. Um sinal transmitido por radiotelegrafia, SOS, seria um sinal emitido por radiotelefonia, Mayday, Mayday. Bombas ou foguetes que projetem luzes vermelhas lançadas um a um em intervalos curtos. Luz pirotécnica vermelha com paraquedas. Sinais de urgência. Os seguintes sinais usados em conjunto ou separadamente significam que uma aeronave está em dificuldades e necessita pousar, não necessitando, porém, de assistência imediata. Apagando e acendendo sucessivamente as luzes de navegação de forma tal que se possa distinguir das luzes de navegação intermitentes. Quando a aeronave deseja transmitir uma mensagem urgente relativa à segurança de um barco, aeronave ou de alguma pessoa a bordo ou à vista desta. Quando, apagando e acendendo sucessivamente os faróis, apagando e acendendo sucessivamente as luzes de navegação de forma tal que se possa distinguir luzes de navegação intermitentes, quando a aeronave deseja transmitir uma mensagem urgente relativa à segurança de um barco, aeronave ou de uma pessoa a bordo ou à vista desta. Um sinal de radiotelegrafia XXX ou um sinal transmitido por radiotelefonia consistindo da comunicação das palavras PAM-PAM. São observados períodos em silêncio internacional em radiotelegrafia dos 15 minutos aos 18 minutos e dos 45 aos 48 de cada hora. Isto porque os chamados de socorro transmitidos nas frequências de emergência nesses períodos terão maior eficiência. Interceptação é um recurso utilizado pelo Comando da Aeronáutica para verificação da ocorrência de invasão do espaço aéreo, principalmente por aeronaves militares. A interceptação de aeronaves civis será evitada e somente será utilizada em última instância. As autoridades responsáveis pela execução das missões de interceptação é a Força Aérea através dos comandos da Defesa Aérea. Uma aeronave que estiver sendo interceptada deverá imediatamente seguir as instruções dadas pela aeronave interceptadora, notificar o órgão ATS apropriado se possível, tentar estabelecer comunicação rádio com a aeronave interceptadora ou órgão interceptador na frequência 121,50, se equipá-la com transponder, selecionar o código 7700 no modo 3A, salvo instruções em contrário por parte da aeronave ou órgão interceptador. Métodos de interceptação. A aeronave interceptadora manterá uma distância mínima de 300 metros da aeronave interceptada. A aproximação deverá ser por trás e pela esquerda. A aeronave interceptadora colocar-se-á à frente e ligeiramente acima da aeronave interceptada para permitir ao piloto em comando desta última veja os sinais visuais dados. É possível que o piloto da aeronave interceptada não fale o idioma da aeronave interceptadora, ou mesmo esteja com seu rádio inoperante. Neste caso, deverão ser utilizados os sinais do quadro abaixo que se referem aos sinais iniciados pela aeronave interceptadora e resposta da aeronave interceptada. Sinais da aeronave interceptadora: durante o dia, balançar as asas e após receber resposta
efetuar uma curva lenta, normalmente à esquerda, para o rumo desejado. Durante a noite, o mesmo e, em adição, piscar as luzes de navegação em intervalos irregulares. Significado: você está sendo interceptado, siga-me. Resposta da aeronave interceptada: durante o dia, balançar as asas e seguir a aeronave interceptadora. Se helicóptero, balançar o helicóptero. Durante a noite, o mesmo, em adição, piscar as luzes da navegação a intervalos irregulares. O significado: entendido, cumprirei. Durante o dia e noite, afastar-se bruscamente da aeronave fazendo uma curva ascendente de 90 graus ou mais. Significado: você pode prosseguir. Resposta da aeronave interceptadora: durante o dia e noite, balançar as asas, se helicóptero, balançar o helicóptero. Significado: entendido, cumprirei. Sinais da aeronave interceptadora: durante o dia, circular o aeródromo, baixar o trem de pouso e sobrevoar a pista na direção do pouso, se helicóptero, sobrevoar a área de pouso de helicóptero. Noite, o mesmo, em adição, manter ligado os faróis de pouso. Significado: pouse neste aeródromo. Resposta da aeronave interceptada: dia, baixar o trem de pouso e, se após sobrevoar a pista de pouso considerar segura, proceder o pouso. Durante a noite, o mesmo, em adição, manter ligado os faróis de pouso, se helicóptero, proceder o pouso mantendo ligados os faróis de pouso. Significado: entendido, cumprirei. Sinais iniciados pela aeronave interceptadora e resposta da aeronave interceptadora. Sinais da aeronave interceptada: dia, recolher o trem de pouso a uma altura entre 1.000 e 2.000 pés. Noite, o mesmo, em adição, piscar os faróis de pouso. Significado: aeródromo indicado é inadequado. Resposta da aeronave interceptadora: dia e noite. Se é desejado que a aeronave prossiga para a alternativa, usará os sinais da série 1, que é balançar as asas e, após receber resposta, efetuar uma curva lenta, normalmente à esquerda, para o rumo desejado. Se for decidido liberar a aeronave interceptada, usará os sinais da série 2, que será afastar-se bruscamente da aeronave fazendo uma curva ascendente de 90 graus ou mais. O significado: entendido, siga-me, ou entendido, prossiga. Sinais da aeronave interceptada: durante o dia e noite, acender e apagar todas as luzes disponíveis em intervalos regulares. Significado: impossível cumprir. Resposta da aeronave interceptadora: durante o dia e noite, utilizará os sinais da série 2. Durante o dia e noite, afastar-se bruscamente da aeronave fazendo uma curva ascendente de 90 graus ou mais. O significado: entendido. Sinais da aeronave interceptada: dia e noite, piscar todas as luzes em intervalos irregulares. Significado: em perigo. Resposta da aeronave interceptadora: dia e noite, utilizará os sinais da série 2. Será durante o dia e noite afastar-se bruscamente da aeronave fazendo uma curva ascendente de 90 graus ou mais. O significado é entendido. Autonomia mínima: antes de iniciar um voo, o piloto em comando deve procurar conhecer todas as informações relativas à operação pretendida e cumprir a exigência relativa ao combustível mínimo. Combustível mínimo, quando traduzido em tempo de voo, é chamado de autonomia. Esse tempo é calculado com a velocidade aerodinâmica de cruzeiro, VAC, e a distância medida na carta. Os órgãos ATS considerarão, a priori, que as condições verificadas pelo piloto em comando atendem às exigências da regulamentação em vigor. O órgão responsável para estabelecer a autonomia mínima para voo visual de aeronaves civis é o DAC, antigo DAC, na verdade agora é a ANAC. Esses mínimos constam nos regulamentos brasileiros de homologação aeronáutica RBA, Romeo Bravo Hotel Alfa, e são informados e ratificados pelo DCEA na publicação de informações aeronáuticas AIP, em sua parte RAC. Mínimos requeridos para o voo visual de aeronaves civis. Os mínimos requeridos para o voo visual irão variar quando se tratar de aeronaves, aviões ou helicópteros pertencentes ao transporte público ou aeronaves da aviação geral, e também quando a operação for diurna ou noturna. Aeronaves pertencentes ao transporte público, RBA 135. Uma aeronave pertencente ao transporte público em operação visual, considerando as condições atmosféricas conhecidas, deverá ter combustível suficiente para voar até o aeródromo de destino
em velocidade de cruzeiro acrescido de uma reserva mínima durante o dia. O avião decola da decolagem até o pouso, 30 minutos de reserva, helicópteros 20 minutos de reserva, da decolagem ao pouso. Durante a noite o avião da decolagem ao pouso 45 minutos de reserva e o helicóptero 30 minutos de reserva. Então, quando se falar de noite, acrescenta um pouquinho a mais, 15 minutos no avião e 10 minutos no helicóptero. Aeronaves pertencentes à aviação geral RBA-91. Ninguém pode começar um voo visual em uma aeronave a menos que, considerando-se o vento e as condições meteorológicas conhecidas, haja combustível suficiente para voar até o local previsto para o primeiro pouso e, assumindo o consumo normal de cruzeiro, voar mais pelo menos 45 minutos para aviões e 20 minutos para helicópteros em uma aeronave, a menos que, considerando-se o vento e as condições meteorológicas conhecidas, haja combustível suficiente para voar até o local previsto para o primeiro pouso e, assumindo o consumo normal de cruzeiro, voar mais pelo menos 45 minutos para aviões e 20 minutos para helicópteros durante o dia ou noite, aviões, decolagem ao pouso mais 45 e helicópteros 20 minutos. O cálculo de tempo de reserva é feito considerando a velocidade aerodinâmica de cruzeiro. Mínimos requeridos para voo visual de aeronaves militares brasileiros. A autonomia mínima será estabelecida pela unidade a qual pertence a aeronave de acordo com a performance e o tipo de voo.